Renata Saladino, radiestesista favorita de vocês ou não, e hoje eu vim mostrar um outro instrumento de cobre para vocês que vocês podem utilizar na sua terapia. É esse daqui, ele se chama cone de cobre. Por motivos óbvios, ele se chama cone, ele é um cone de cobre. Para que eu utilizo esse cone, Renata? Para começar, você tem que imaginar que tudo que tem cobre tem uma capacidade eletromagnética de captação. Então, basicamente, se você não sabe utilizar de maneira nenhuma, mas você tem um cone de cobre na tua casa, o mínimo que ele está fazendo é captando toda a eletromagnetividade do seu ambiente. Então, ele vai ficando pretinho, pretinho, pretinho. Então, conforme vão chegando aquelas visitas, aquele fofoqueiro, aquela tia chata, o tio do é pra ver ou é pra comer, o cone vai ficando preto. Ai, Renata, depois como é que eu limpo isso daqui? Você pode limpar de várias maneiras. Pode limpar com um bombril, pode limpar com ketchup. Eu descobri que ketchup é ótimo para limpar isso aqui. E depois eu descobri uma coisa mais ainda para você limpar isso daqui. Isso daqui limpo com acetona de unha. Fica maravilhoso, tá? E uma dica que ninguém te dá. Você passa um algodão com acetona nela, no cone de cobre, e daí fica verde de tanto que limpa esse cone. Além disso, ele também é muito utilizado para tirar dor. Exatamente, para tirar dor. Então, você tem, por exemplo, uma dor de cabeça, coloca o cone de cobre para tirar dor. Por quê? Imagina que aonde você tem uma dor, você tem uma pulsação de células ali que estão carregadas. Ele vai fazer o descarrego da sua dor. Então, ele pode ser utilizado em qualquer ponto de dor que você tiver. Principalmente em dores como, por exemplo, artrite e artrose. Ai, Renata, não se pode falar na terapia que uma coisa cura. Não, não cura, gente. Eu sempre vou aconselhar você a ir no médico, mas que isso daqui pode substituir aquela pomadinha de cânfora, pode substituir aquela pomadinha gelada que você usa? Pode substituir. Isso daqui é muito bom para a dor. Como ele tem essa captação. Oi, Renata, pega um dicionário e vai estudar português. Desculpa, gente, é isso que acontece porque a gente fica aí utilizando as mesmas palavrinhas de sempre, não usa uma palavrinha chique nunca, dá nisso. Isso daqui tem uma captação muito forte. Então, como é que eu vou trabalhar isso na radiestesia, também no meu gráfico de radiestesia? Se eu coloco, tenho aqui um gráfico, deixa eu pegar um gráfico para vocês aqui, um gráfico qualquer. Tenho aqui um gráfico de radiestesia, coloco o meu nome, é um escudo, é para fazer uma proteção, então estou aqui protegida no meu escudo. Eu quero que isso daqui seja perfeito, não é o mesmo efeito que um cristal. Se eu coloco um cristal aqui no meio, eu estou energizando. Se eu pego e coloco um cone aqui em cima, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um ambiente ideal. O cone não deixa nenhuma eletromagnetividade atingir o meu gráfico. Nada, nenhuma sujeirinha entra aqui. Eu já falei para vocês que um gráfico de radiestesia, quando vocês fazem um gráfico de radiestesia, ele tem uma curva. Ele tem uma curva, ele chega até um pico e depois ele começa a decair. Esse é o funcionamento de um gráfico, é em curva, assim. É como aquilo que você estudou na matemática, na física, qual seria a velocidade de atuação de x, y, z. Imagina que tem uma curva de atuação. Quando você monta um gráfico, ele sai com uma velocidade. Daqui a pouco o cavalinho que é o gráfico fica cansado e começa a perder a velocidade.
começa a perder a velocidade. Por quê? Porque embora ele tenha seu nome aqui e ele tenha um cristal aqui, ele está sujeito ao tempo, não está sujeito a todas as energias que passam por aqui. Ele está sujeito a uma energia negativa, a um verde magnético, se o ambiente não for ideal. E às vezes, como radiestesista, você cuida do teu ambiente, mas você tem aquele filho negativo, aquele marido que não acredita, eles soltam uma energia. Quando você coloca o cone, o que você faz? Pede para o cone absorver qualquer energia negativa e o seu gráfico funciona em toda a potencialidade dele. Então, o cone de cobre, se você tiver em casa, no mínimo do mínimo do mínimo que ele está fazendo por você, é puxar toda a energia negativa para ele. Além de todas as opções que eu passei para vocês agora, que vocês podem utilizar no cone de cobre, tá bom? Beijinho para vocês e aguardo vocês no nosso canal, aguardo nas lives, aguardo no nosso podcast, nos nossos cursos. Eu confio em você, você vai participar de tudo. Um beijo.